Fala galera, quem fala aqui é o Alice e eu vim aqui comentar com vocês esse segundo episódio que tivemos de The Last of Us. Um episódio extremamente emocionante, nojento, engraçado, com muitas referências e algumas alterações em relação ao jogo. E o mais importante, simplesmente perfeito. Sério, essa série está muito boa. Eu sou um pouco suspeito pra falar? Sou, mas vai ser difícil aí de algum crítico achar alguma imperfeição dentro dessa série. Que sério, de verdade, tá muito bom, mas tipo, muito bom mesmo. E bora analisar aqui junto comigo esse segundo episódio que tivemos antes de hoje, certo? Então, sem muita enrolação, já deixa sua avaliação e confere aqui comigo o vídeo de hoje. Bom, assim como o episódio anterior, esse começa explicando um pouquinho mais sobre os fungos. Dessa vez vamos ter uma explicação ali sobre a sua suposta origem, que pode ter sido lá na Indonésia. Conforme a gente pode ver assim de início, vimos que ali que é uma região extremamente populosa. Então um vírus assim que nem esse, que contamina outra pessoa e para virar uma epidemia e pandemia é muito rápido. Um soldado vai atrás de uma cientista para poder investigar o que estava acontecendo sobre um caso extremamente estranho. Chegando lá, ela investiga e ela vê que uma mulher tinha sido mordida e estava com os fungos saindo pela boca. Inclusive a gente vai ver essa cena lá no finalzinho de novo, que já estarei comentando também. Já aproveitando o momento, nesse episódio a gente tem muitos momentos assim que acontece uma vez ou dá uma explicação e depois acontece novamente uma segunda vez, só que de uma forma diferente ou acontecendo ali no ato. E um desses momentos é inclusive quando ela fala ali que a solução para que isso não se espalhe numa, digamos assim, numa escala global, teria que bombardear toda a região, toda a cidade. E depois mais pra frente com a Tess e Ellie, vimos esse diálogo novamente que a Tess fala que a região que eles estão mandando ali presente foi totalmente bombardeada. E que acabou sendo uma solução para aquele momento, para aquela região, mas em outras acabou não dando certo, que nem por exemplo pode ter sido na Indonésia. Ela começa a investigar uma mulher que trabalhava numa fábrica de farinha. Um detalhe curioso que muita gente na internet está achando que veio através da farinha, mas não, galera. Ela era uma funcionária de uma fábrica da farinha e ela acabou sendo mordida, conforme a gente pode ver a marca em sua perna. Ela acabou agindo de uma forma diferente, foi presa no banheiro e quando chegaram os policiais tentaram intervir ela, né? E ela ainda continuou agindo de uma forma agressiva e acabou tomando um tiro, conforme a gente pode ver a marca em sua testa. Mas mesmo assim, ela ainda chegou a infectar 14 outras pessoas que podem ter sido aí causadora dessa infecção numa escala de epidemia, depois pandemia, e ela também chegou a infectar outras pessoas que foram executadas. Mas, que nem eu comentei, existem essas 14 pessoas aí que podem ter causado toda essa devastação, esse mundo apocalipse. Um detalhe curioso é que acontece em 2003 e o tempo atual se passa em 2023, 20 anos depois. Já no game, tudo começa em 2013 e depois, 20 anos depois, acontece tudo em 2033. Eles fizeram essa pequena alteração para tentar dar digamos assim, um realismo, trazer um pouquinho mais perto da gente, inclusive sobre a origem do fungo e tudo mais. Colocaram uns termos mais científicos para isso também, para deixar de uma forma assim mais realista, mais próximas das pessoas, principalmente aquelas que nunca jogaram o game. Mas não é um detalhe assim que vai influenciar tanto assim na história, que vai mudar tanto a sua origem. Na verdade está dando uma explicação um pouco mais detalhada, diferente que temos no game. Já um pouquinho mais pra frente vimos Tess e Joe ali que ainda estão na dúvida se a Ellie vai se tornar ou não um infectado, né, um instalador, e eles ficam ali investigando sobre ela e ela acaba não se transformando, e temos muitos diálogos ali com a Ellie, com seu humor sarcástico, que pra mim tá muito bom. Eu assim, ainda estou estranhando um pouquinho sobre a escolha da atriz em relação à sua aparência. Para mim está um pouquinho distante ali da Ellie, mas a sua característica, a sua forma, a sua atuação para mim está muito boa e eu estou gostando demais. Você concorda ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se ela deu uma tremidinha. Já aproveitando esse momento também, temos um diálogo ali que é muito importante, que é aquele diálogo ali que a Ellie quer uma arma também para poder se proteger, né? E o Joe acaba recusando e não dando para ela. Ela até solta uma das suas piadas: vou fazer o quê? Vou tacar sanduíche neles? Bom, Posso levar uma? De jeito nenhum. Tá,
Ah, caramba, nossa, eu jogo sanduíche neles. Esse momento é muito importante porque o Joey mostra ali que ainda não confia nela e também não dá a menor importância. Ele não tá simplesmente nem aí pra ela. Ele é um cara assim totalmente severo e sobrevivente. Digamos que ele é um lobo solitário ali que se importa somente com ele mesmo e com a Tess ali também um pouco, né? Mas na hora do vamos ver ali, ele não tá nem aí pra nada, né? Ele quer mesmo a sua proteção, seu conforto e tudo mais. Algo que a gente viu dentro do game, né? A relação entre eles assim é muito complicada no início, mas conforme vai passando o tempo, eles vão criando aquela sintonia, aquela amizade que é muito bacana de se ver e no final a gente tem toda aquela reviravolta. E é claro que eu não vou estar comentando aqui porque vai que você é uma pessoa que nunca conferiu o game e está aqui assistindo esse vídeo, né? Então, sem spoiler. Por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Já um pouquinho mais pra frente, quando eles estão caminhando em direção ao Congresso, vemos que eles têm alguns diálogos e esse diálogo é muito importante também. A Ellie comenta um pouquinho sobre a sua passagem no shopping, né, quando foi a sua mordida, e isso é referência à DLC que temos, né, nesse primeiro game, que será também mostrado dentro da série, assim como a gente viu no trailer. Ela também comenta sobre outros tipos de instaladores que podem aparecer durante a série. Pelo menos o Byaku já temos certeza que a gente viu no trailer também, que é aqueles que lançam fungos nas pessoas, ela comenta sobre isso, e também sobre aqueles que têm a cabeça rachada, que conseguem enxergar no escuro. Lembrando que os infectados, os instaladores, eles não enxergam, tá? Conforme a gente pode ver naquela parte do museu, quando o Joe explica pra Ellie lá naquele silêncio, naquela tensão imensa que a gente vê naquela parte, que eu já vou comentar um pouquinho mais. Ele comenta lá pra Ellie, né? Ele faz assim, aí ele faz assim não, e barulho, indicando que ele só escuta e não enxerga. Lembrando que isso é uma característica também vindo do jogo. Bom, agora eu vou comentar um pouquinho sobre o cenário, o prédio caído. Temos essa parte também dentro do game. E aquela parte do museu estava presente no evento da Comic Con Experience 2022 que rolou aqui no Brasil, que inclusive estava presente o Pedro Pascal e a Bella Ramsey. E eu estou comentando sobre o cenário, é que vimos aquela parte alagada, que é muito comum dentro do jogo. E vimos ali que a Ellie não sabe nadar, né? Ela até comenta isso no game também. E depois lá no segundo mostra como ela aprendeu a nadar, naquele momento que se passa, se eu não estiver enganado, é 5 anos que se passa entre o primeiro e o segundo jogo. Durante esse período que ela aprende a nadar junto com o Joel, que ele acaba ensinando, temos um flashback, que é um momento lá no museu com eles e tudo mais. É um momento assim bem interessante que provavelmente a gente deve ver aí na segunda ou na terceira temporada da série. Durante esse trajeto também o Joey explica uma característica diferente do game, né? Que é a conexão entre os infectados, os instaladores. Ele fala ali que existem raízes, né, por todo lugar, que se você pisar em uma raiz, você pode acordar um infectado que esteja a quilômetro de distância e ele vai saber exatamente onde você está. Inclusive, antes mesmo dele entrar no museu, ele verifica uma dessas raízes e depois lá no finalzinho, lá no congresso, a gente vê essa raiz novamente acontecendo, que nem eu comentei, tem muitos momentos assim que acontece 2 vezes, só que de forma diferente, e esse é outro momento também. Já dentro do museu ali vimos um momento assim extremamente intenso, que você se sente assim sufocada. Eu particularmente fiquei assim, ó, paralisado ali, tampei também a minha respiração, fiquei assim, ó, fazendo um silêncio absoluto. É como se eu estivesse dentro da série. E esse momento assim é tão incrível que nem parece que o episódio teve 56 minutos de duração. Parece que só teve 20, parece que foi um episódio apenas de anime, porque essa parte assim é tão tensa, te prende de uma forma assim tão grande que você nem percebe o tempo passar. Eu particularmente me senti dessa forma. Se você se sentiu ou não, comente aqui a sua opinião, se foi dessa forma com você também. Vimos também que os instaladores são extremamente perigosos. Somente alguns tiros ali não é o suficiente, uma machadada na cabeça também, nada surtiu efeito. E lembrando que no game 3 tiros ali no modo normal é o suficiente para derrubar um, ou até mesmo um tiro certeiro na cabeça é o suficiente, mas a gente viu ali que dentro da série é algo bem mais complicado e bem mais intenso. Então, quando eles estiverem aparecendo, pode ter certeza que o perigo tá rondando. Durante o trajeto ao congresso vimos outra parte assim que é muito importante também, que é uma referência assim muito grande ao game, que
que é aquela parte que a Tess vai na frente e o Joe e a Ellie ficam para trás. A Tess vai na frente para poder abrir passagem para os demais passarem, que é algo muito comum, né? Que é um fica para trás e o outro vai para frente, às vezes enfrenta infectados ou não. Isso é muito comum com a Ellie e com o Joe, né? Que já que a Ellie é um pouquinho menor, a gente vê que ela passa por algumas passagens e existe alguns momentos tanto no primeiro game e no segundo também. E aproveitando esse momento, temos um diálogo entre a Ellie e o Joe, que ela comenta se a Tess e ele são um casal ou não. Que é algo muito especulado por nós, fãs do game, né? Que a gente até hoje não sabe, e dentro da série também não foi explicado se de fato eles eram um casal ou não. Então vai ficar essa incógnita aí pra sempre. Tá bom, vem cá. Me dá o pé. Agora você abre o portão, tá? Só isso. Certo. Calma, calma. Certo. Ok. Tadã. Já logo em seguida tivemos um momento ali que é extremamente igual ao game, que é aquela passagem por cima da madeira e depois que ele olha aquela visão da paisagem, o diálogo é igual e o posicionamento da câmera também. Essa série tá simplesmente incrível. Algo que eu não comentei no primeiro episódio, que eu ia fazer um review assim como esse, mas eu tive alguns problemas em relação à internet e não consegui gravar e fazer toda a edição e tudo mais, então não tive a oportunidade de comentar isso. Mas aproveitando o momento, eu fico me perguntando por que não fizeram isso? Por que não fizeram isso antes? Tipo, é só copiar, colar, alterar algumas coisas para ter novidades também. Não só para quem já conhece o game, mas para quem está conhecendo a série entender um pouco melhor. Algumas pequenas alterações são feitas justamente por esse motivo, né? Para todo mundo ali conseguir entender. E, o que a Netflix fez com Resident Evil? Não dá pra entender. Parece ser tão simples. A HBO tá mostrando assim que, não existia dificuldade. De verdade, não dá pra entender. Não dá mesmo. Vamos torcer aí pra que The Last of Us seja um ponto de partida que daqui em diante seja todas as séries em relação a games sejam inspiradas dessa forma. Porque eu particularmente sou fã, que nem eu comentei com vocês no início, e tô simplesmente amando demais. E aí, é tudo que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Já chegando ali no congresso, tivemos algumas alterações também em relação ao game, né? Primeiro que temos todos os soldados ali já estão mortos e depois mais pra frente são os soldados que tentam capturar os três que estão ali presentes. Já na série não, a gente viu que são os instaladores que tentam contaminar eles e tudo mais. E temos aquele momento ali do beijo que é extremamente agoniante com a Tess, né? Mas antes disso temos outro momento que é exatamente igual ao jogo também, que é em relação à mordida da Tess, que a gente não sabe como aconteceu, né? Assim como não foi no game, na série também não foi mostrada essa parte, tudo que aconteceu. Inclusive foi uma mordida aqui no pescoço, onde estava extremamente coberto e tudo mais. É meio confuso de se entender, mas no game está da mesma forma, então ele só praticamente, não vou explicar algo que não explicaram no game também. Então, meio que vamos deixar igual, que a galera vai gostar, e eu acabei gostando da mesma forma. E outro momento ali um pouquinho mais pra frente, ainda nessa parte, temos a Ellie percebendo, né, antes que o Joe, que ela estava infectada. E no game, que nem eu comentei, os soldados vêm atrás dela, né? Ela fala para os dois correrem enquanto ela segura. Só que na série vemos que vem uma horda de infectados, né? Uma horda enorme, e temos aquele momento do beijo agoniante e onde ela faz explodir todo o congresso em uma cena extremamente emocionante. Eu particularmente gostei demais. E agora finalmente teremos a aventura de Ellie e Joe daqui nos próximos episódios, e aí a gente ainda vai ter muita coisa para poder estar conferindo, analisando, pegando referências e muito mais. Enfim, galera, essa foi a minha análise. Comenta aqui se eu esqueci algum ponto, alguma referência ou algo do tipo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião também, que é de extrema importância.
beleza? Não se esquece de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Tô sempre trazendo conteúdos nerd, analisando, comentando e tudo mais. Sempre que possível eu tô postando vídeo aqui no canal quando a internet ajuda. Esse foi o primeiro caso que aconteceu aqui comigo. Passei 3 dias aí sem conseguir estar produzindo algo aqui no canal, mas até então tá tudo normal, beleza? Então sempre que tiver novidades estarei comentando ou por aqui ou pelos shorts também, certo? Vejo vocês em uma próxima e valeu, foi!